está ligado no programa. E ele ligou para cá, vendo que o senhor falou de relatos da sua vida pessoal, da sua passagem e tal. Não pessoal particular, mas da sua vida do Brizola envolvido na política, dessas passagens. Ele pergunta o seguinte, ele liga para cá e pede que faça a pergunta. É verdadeira a história que o Leonel Brizola esteve escondido na montanha, aqui na Costa da Serra, em Nova Veneza, na época de 64? Não é verdade. Isso quem pergunta é o Valmir Coral. Eu posso dizer ao Valmir que andou por aí essa lenda. Tanto que até uma vez uma patrulha, não sei se do exército, da brigada, andou fazendo umas descargas, como é, de bala, de tiro, contra uma encosta lá em Osório. Não é real. Eu me encontrava numa chácara em Gravataí. Quando eu me dei conta, porque a minha ideia era voltar para Brasília. A minha ideia era reassumir o meu mandato. Eu não estava preparado para que houvesse esse golpe. E tudo se foi baseado em mentiras, porque diz que aquilo era contra a subversão, que já vinha, que aquilo ali era para manter a paz, que a revolução vinha. Não encontraram armas em parte nenhuma, tudo era conversa. Então acontece que eu tratei de voltar de Gravataí, depois de dar uma boa dormida, para dentro da cidade. Fiquei ali próximo até do palácio. Eu vi até os movimentos deles. Isso em Porto Alegre? E eles me procurando por toda parte. Até que eu dali saí para a minha retirada para o Uruguai, para o exílio. Combinamos, um avião veio ali em Cidreira, no clarear do dia, e eu tomei esse avião ali. Em Cidreira? Íamos andando, compreendeu? Bom, tivemos várias falhas no caminho, né? Mas isso aí são detalhes que depois nós vamos conversar sobre isso. Sobre isso. Agora, acontece o seguinte, que o importante nisso tudo, em relação a mim, e em relação a qualquer um de nós, é o seguinte. A idade de uma pessoa, a gente mede pela sua capacidade de elaborar projetos. Quer dizer, com a sua preocupação com o futuro, nem que sejam sonhos. Agora, quanto mais ele se apegar às recordações do passado, entendeu? Mais está indicando que ele está parando mesmo. Então, eu quero dizer o seguinte, eu vivo com a minha cabeça cheia de preocupações, queimando, entendeu, de preocupações com uma situação como esta que está vivendo o Brasil. Então, eu estou vendo que está errada. Está errada. Olha, eu daria a minha vida por um debate com esse Fernando Henrique. Ele foge. Ele se elegeu fugindo do debate e agora vai fugir. Mas nós temos que exigir, o povo brasileiro, o presidente não pode se eleger sem debate. Porque se ele fosse o debate, ele não seria eleito. O povo brasileiro ia verificar que ele é fraco. Que ele não se sustentava. Entendeu? Porque depois que o sujeito é investido de rei, como ele bota a coroa, bota aqueles vestimentos de rei, que ele está nas casas de baralho ali, né? Fica de rei, todo mundo pensa que é um ser sobrenatural. É isso que tem mantido ele. Agora, ele fala muito bem, ele, sabe, é um sujeito que tem uma grande capacidade, muito importante nisso. Eu vivo cheio de preocupações com projetos, com futuro, com soluções, com tudo isso aí. Por isso eu estou aqui. Eu não vim aqui tanto para recordar, vim para ver as realidades. Você vê como tudo ficou na minha cabeça. Até as lindas lavouras de milho que eu vi aqui. Uma cultura que eu gosto muito, milho. Vi até as culturas de abacaxis, de ananás. Observei a opção de coisas que os outros não viram, que andaram conosco, mas eu basta dar uma olhada assim e eu tenho a capacidade de assimilar. Então eu estou realmente sofrendo. Me sinto amargurado com a situação do país e trabalho por uma saída. Graças a Deus nós vamos ter eleições no ano que vem. Vamos impedir que esta gente, viu, continue queimando o país com essa intensidade.
fazer tudo para impedir. E principalmente vamos tratar de enfrentar a situação do ano que vem. Eleição para presidente, para vice-presidente, para governadores, para deputados federais, estaduais. Nós podemos mudar a situação para uma vaga de senador. Nós podemos mudar a situação do Brasil completamente, pacificamente, pelo voto. Ninguém pode reclamar. Nós podemos dar uma surra nesses conservadores, nessa gente toda culpada por isso. Porque essa mesma gente que está governando, está mandando, foi a gente que sustentou a ditadura, que esteve ao lado dos militares. Eles não foram exilados, eles não foram caçados, eles continuam mandando. Eram eles que mandavam à sombra dos militares. Os militares o que fizeram foi pegar a vaca pelas aspas, segurar as aspas, mas quem ordenhou a vaca foram esses mesmos que estão aí. E os militares onde é que estão? Estão aí, hoje estão vendo que nada mais fizeram do que pegar a vaca pelas aspas para eles. Quem está rico, mandando, anda por aí, e tal, são aqueles políticos, compreendeu? Que se aproveitaram ali. Quer dizer, vamos dizer um não para esses caras uma vez e botar uma nova camada de gente que vem com criatividade, que não vai querer a continuidade disso aí, não. Que vai chegar num vale e começar, olha aqui, quem manda é o produtor. Compreendeu? Quem tem que dizer o que o governo tem que fazer aqui são os trabalhadores, são os que moram aqui, compreendeu? Que são de fontes de trabalho, entendeu? Para as suas famílias, especialmente para as novas gerações, para os jovens que aí estão na base dos seus 15 anos, 16, 18, e aí, onde é que está a oportunidade de trabalho? Muitas vezes os pais se esgotando, compreendeu? Para educar um filho e não sabe, uma filha e não sabe onde vai ter uma oportunidade de trabalho. Às vezes tem que ir embora para longe, compreendeu? Para conseguir uma oportunidade de trabalho. Então, isso é que é o negócio. Então, eu considero que a chave disso aí é uma aliança entre o PT e o PDT. Isso é a restauração da força do povão, dos dois partidos. Os dois partidos são a viga mestra da construção de uma nova estrutura. Depois vamos convidar os outros partidos, PSB, tá? E tem que, eu disse para o Lula, tem que botar a procissão na rua. Não tem que esperar muito e ficar aí, porque o arraio... Olha, eu sempre, como Jango também, tivemos grande apreço pelos socialistas. Tanto que no governo do Jango, eles praticamente foram para o governo. Né? Todos, Evandro Lins, foi primeiro-ministro, dos socialistas. Eles até queriam se fundir conosco. Já estavam praticamente integrados no PTB. Bom, depois do golpe não. Mas eu também não esqueço que o Getúlio, quando para voltar, estava sozinho. Os únicos da área socialista e popular que não acompanharam o Getúlio foram os socialistas. Esse PSB. Ele tem um certo conteúdo, eles de meio de elitismo, compreendeu? Também fiquem aí. Se preferem preferirem o Ciro Gomes, fica o Ciro Gomes. Né? Eu acho que eles vão pensar 10 vezes. Por exemplo, aqui no Sul tem um rapaz, uma expressão das novas gerações, né? O Beto Albuquerque, estava em Florianópolis ontem. Toma nota. Excelente expressão. O dia que quiser entrevistar o valor da nova geração, chame para Porto Alegre o Beto Albuquerque. A expressão. É uma expressão nova, né? Ele é um Pasqualini, jovem. Ele, por exemplo, tem uma visão clara de tudo isso. Isso o Partido Socialista não estava nessas posições aí, equívocas. Ele é do PSB, o Beto. É do PSB. 5 mais recursos do interior. Se o PT não tem, tem o PDT. Se o PDT não tem, tem o PT. Gente lá para fazer um palanque e fazer a campanha. Eu acho que tem grande chance de vencer. Nós não temos preconceito nenhum com o Lula. Entendeu? Porque o PT tem seus problemas internos. Se não for a candidatura do Lula, ele trote. Então, eu acho que ele está na idade em que pode aguentar com todo esse peso. E eu vou ajudá-lo. Todos vão ajudá-lo. Na história da Austrália, que é um grande país, entendeu? Parecido com o nosso, porque
dedicado à agropecuária, atividades, viu? Minas, nossa, é um excelente país. Você sabe que um trabalhador mais simples lá, que ganha um salário mínimo, ganha $200 por semana. Lá paga tudo por semana, até o presidente da República. Todos ganham por semana. Compreendeu? Então, eles tiveram um sindicalista lá pelos anos 20, 30, que não era um doutor, não era filho do patriciado, como Deus estudou na França, por aí. Não, sindicalista. Foi para o governo e ficou 14 anos no governo, 16. Bom, todo mundo juntou com ele para ajudar. E foi às bases da Austrália moderna, esse período. Então eu digo o seguinte, se o Getúlio estivesse no meu lugar, isso eu digo para os meus companheiros. Bem exatamente assim. O meu encontro hoje, eu não tenho a menor dúvida que o Getúlio tomaria essa atitude. Diz, olha, para mim, é uma honra eu coadjuvar, alavancar, entendeu? Ser vice de um trabalhador. Para mim, não tem esse preconceito. Então, eu acho que nós caminhamos por aí. Mas, se nós não chegarmos a entendimento nenhum, não sair dessa frente de oposição, que pode juntar forças do PMDB, também discordantes, tudo isso, se não sair, eu quero dizer, só Deus lá em cima sabe o quanto de energia e de indignação eu tenho dentro de mim. E nós vamos bancar por conta própria. Nem que seja para sair por aí como um Dom Quixote. Eu acho que tudo isso aí já mostrou que era. Esse Fernando Henrique não vai ser mais aquele mocinho bonito que era tudo de bom, o que ele dizia na televisão. O próximo sábado, tenha um excelente final.